Olá, minha amiga, meu amigo. A semana está terminando e, portanto, chegou a hora de ler para você o meu artigo que foi publicado no meio da semana, na quarta-feira, por mais de 30 jornais. E eu peço que você lembre de se inscrever, se ainda não fez isso. E, ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos, então, à leitura do artigo com observações nas entrelinhas. O título é Povo Independente. Óbvio que eu estou falando sobre a Semana da Pátria. Semana passada comemoramos os 203 anos da nossa independência, quando a regente Leopoldina, em 2 de setembro de 1822, ouvido o Conselho de Estado e tendo a seu lado José Bonifácio, assinou o decreto que separou o Brasil do Reino de Portugal. Ela estava na regência, ela era a rainha, digamos assim, a governante. O príncipe Pedro estava em São Paulo e 5 dias depois, ao receber a notícia, um amigo me chama a atenção, puxa, 5 dias a cavalo do Rio de Janeiro a São Paulo, mas parece que estava tudo alinhado para que eles fossem trocando de cavalo, pegando cavalo descansado. 5 dias depois, Pedro, ao receber a notícia, teria clamado um independência ou morte, né? Teria sido uma frase: as cortes querem mesmo escravizar o Brasil, cumpre, portanto, declarar já a nossa independência, independência ou morte seja a nossa divisa. Antes mandou tirar os laços fora das cores portuguesas. Não sei se foi assim. O fato é que talvez o historiador que descreveu essas coisas fosse meio machista, porque tudo isso foi feito pela Leopoldina dia 2. Ela decidiu e mandou uma carta para ele, instando o marido: o pomo está maduro, ou seja, a fruta está madura, colhe-a já, antes que alguém sente no trono. Foi por isso que o pai dele, o João, que chegou aqui como príncipe regente também, né? A rainha Dona Maria estava meio fora. Daí surgiu a expressão brasileira Maria vai com as outras, né? Porque ela saía para passear no Rio de Janeiro e as mulheres da corte em roda para orientá-la. Mas, enfim, quando João voltou para Portugal, depois que as tropas francesas foram expulsas pelos ingleses, né? Ele disse: olha, assume o trono para manter entre os Bragança, né? Foi assim que ele assumiu. Tinha sido Reino Unido, né? Brasil, o Rio de Janeiro era a capital de um país europeu, Portugal, enquanto o João estava aqui, né? Só para a gente situar. Bom, Pedro Américo, o pintor, 66 anos depois, imaginou o quadro que nos mostra uma cena clássica e majestosa. Está lá no Museu do Ipiranga. Quadro grande. A gente olha, pô, foi aqui, foi assim. A gente acha que foi assim, que tinha a carroça, os bois, a casinha está aqui, o riacho está lá embaixo, né? E aí, em 1972, o grito foi autenticado, carimbado no cartório do Tarcísio Meira, ele era o Pedro, no filme de Aníbal Massaini e o Carlos Coimbra. O movimento feminista perdeu essa, né? Porque poderia, se fosse sério, né? Se não fosse puramente político e tal, mostraria que foi uma mulher que proclamou a independência do Brasil, que deu a independência ao Brasil. Mas aí, assim, uma mulher burguesa, da realeza austríaca, dos Habsburgo e Lorena, não, né? Contraria todos os princípios de
Lenin, de Trotsky, abaixo a burguesia, viva o proletariado, não dava, né? Ai, meu Deus. Ou talvez porque já tínhamos a mania de dar mais importância à propaganda que ao fato em si. O fato aconteceu no Rio de Janeiro, não foi em São Paulo. Os paulistas ganharam o local da independência, mas foi no Rio, lá no Palácio São Cristóvão, que virou museu e que pegou fogo por desleixo nosso. Nosso não, da universidade que cuida, estava cuidando lá. Bom, ninguém é responsabilizado. Ou talvez porque o historiador acredite que a espada é mais forte que a caneta. Caneta nas mãos de Leopoldina e a espada na mão de Pedro, né? Que só virou primeiro depois que teve o segundo, né? Por enquanto ele era Pedro. E quando ele voltou para Portugal, ele virou Pedro IV, já teve 3 antes dele. Bom, está lá no Rossio, em cima de um obelisco. Caneta restou nas bandeiras. A bandeira imperial e a bandeira da República, com o amarelo dos Habsburg, da Leopoldina, abraçado pelo fundo verde dos Bragança. A Constituição do Império, a mais duradoura que tivemos, foi escrita em nome da Santíssima Trindade. Nós, constituintes, em nome da Santíssima Trindade. O povo só aparece na Constituição da República, de 1891. A partir disso, tudo foi feito no santo nome do povo. Em seu nome, alguns tinham o direito de votar em todas as eleições, outros só nas eleições provinciais e outros só nas eleições locais. Alguns eram mais que os outros. As eleições eram fraudadas e a República envelheceu rápido. Logo virou velha República. Aí veio a Revolução de 30, do Getúlio, que começou com um assassinato passional do candidato a vice de Getúlio, o João Pessoa. E a Revolução não chegou a empolgar o povo, mas os gaúchos amarraram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. E a cidade de Paraíba passou a ser chamada de João Pessoa. Em 1932, os paulistas se levantaram exigindo a Constituição que a Revolução de Vargas derrogara. Em 1964, igreja e jornais estimularam o povo, menos um jornal só, estimularam o povo que encheu as ruas das capitais exigindo a derrubada de Goulart. Agora, as ruas estão cheias de novo, clamando de novo pela Constituição, por liberdades e por justiça. Os eleitos não conseguem manter o país com estabilidade, segurança pública, segurança política, segurança jurídica. Os meios de informação de massa, sempre foram os grandes influenciadores da chamada opinião pública, que na verdade não era o povo, né? Mas os que editam o que é publicado. A opinião pública não era o povo, era o que o jornal tal dizia, né? Em 28 de julho de 2020, o então presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, empolgado, proclamou que nós somos editores de um país inteiro. Ele se referia ao controle ou censura nas redes sociais, redes essas que deram voz a cada pessoa. Voz digital e universal. Não mais a voz que se resumia aos circunstantes, se não tivesse à sua disposição o papel impresso, o microfone, a câmera de TV. Esses podiam fazer opinião pública. Finalmente,
no mundo digital, o povo estava presente no país com voz, né? A voz digital. E mais ainda, agora com um jovem santo padroeiro, São Carlo Acutis. Já não eram a Santíssima Trindade do Império, nem o povo sem voz da República. É a nova voz do povo, a voz digital, que imperou nesses dias lá no Nepal, porque foi bloqueada. E aí o jovem povo da geração Z se rebelou em busca de liberdade. Tocou fogo até na televisão que enganava o povo. A geração Z, os que já nasceram na era digital, levantaram-se contra o governo esquerdista do Nepal que quis calar suas vozes digitais que denunciavam corrupção. Queimaram os 3 poderes e a TV que os apoiava. Apoiava esses poderes que censuravam. Aqui, os antigos detentores da opinião pública sentiram a perda do poder de editar o Brasil. A reunião de pauta jornalística já não consegue escolher se o povo não pode saber que não havia povo na festa oficial do 7 de setembro na Esplanada. Não adiantou nada enrolar, todo mundo ficou sabendo. Porque a voz digital mostra a realidade. As redes também mostram mentira. Sim, mas no minuto seguinte, a mentira já está desmascarada na própria plataforma do mentiroso. O mentiroso das redes é aquele que faz o serviço dos censores. Ele quer demonstrar para os censores como a rede é perigosa e tem mentira. Essa é a desgraça desse mentiroso infiltrado fazendo fake news. A liberdade hoje é a liberdade da voz digital. O presidente, no discurso do 6 de setembro, reforçou sua teimosia em censurar as redes para proteger as crianças, evitar racismo, ódio, pedofilia, golpes. Só que já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal. Não precisa mais nada. São eficazes para conter crimes nas redes e ensejar indenizações. E para expor o desejo da censura política que contraria os artigos 5 e 220 da Constituição. Melhor levar democracia a sério, porque a origem do poder acompanha os fatos e as atitudes de seus servidores no Estado brasileiro. Todos os que estão no Estado brasileiro são servidores da nação brasileira, que é o povo. De Brasília, Alexandre Garcia.